Meu nome é César, do blog Aliena Mundi. E aí pessoal, tudo bem? Eu tava vendo umas postagens minhas no blog, umas postagens antigas, e eu vi uma que me intrigou muito antes de eu poder fazer. É a história de um ventríloco que utilizava o corpo de uma criança dentro de um boneco ventríloco, tinha um corpo de uma criança. Mas antes de a gente começar a contar essa história, eu vou explicar mais ou menos o que é o ventriloquismo, tá? Ventriloquismo é uma pessoa que pode mudar sua voz, o timbre, fazendo que sua voz possa aparecer em outro lugar. É bem sinistro, tá? Do latim se chama ventrílocus, que significa aquele que fala com a barriga, com o som do estômago. Um cara desse que é muito bem treinado, ele pode criar várias ilusões para o público. Tanto é que ele pode caracterizar a voz dele num boneco. E conforme ele vai fazendo esse truque com a voz dele, ele fica com um boneco no colo, né? Um boneco articulado, e ele fica fazendo os movimentos do boneco com as mãos para dizer que para dar a entender que o boneco está falando. E os olhos do boneco ele ficam olhando para a plateia. Embora as pessoas saibam que não é o boneco que está falando, mesmo assim elas ficam maravilhadas com o truque. Embora que a ideia é de parecer que o boneco é de verdade. Mas teve um caso específico que levou esse conceito longe demais. E acabou aterrorizando e deixando muitas pessoas assustadas pelo mundo. Na década de 1920, o ventriloquismo tornou-se um show muito importante. Todo mundo queria ver as apresentações, as pessoas que apresentavam, né? E enchia os salões dos teatros dos Estados Unidos, onde tinha o show de ventríloco, lotava de gente para poder ver. Entre todos os ventrílocos daquela época, havia um ventríloco em particular que, apesar de dizer que o show não era o melhor, conseguiu se tornar o mais famoso em pouco tempo. O nome dele era McCarthy. Era um ventríloco cujo ato era bastante simples, mas conseguia surpreender a todos que o viam. Ele utilizava um único boneco, né, em todos os shows. O nome do boneco era Edgar. E o povo, ele descreveu Edgar, né? O povo que viu o show descreveu Edgar, um boneco, um menino gordinho entre 9 e 10 anos de idade, mas com umas características bem estranhas que prendiam muito a atenção do público. Esse boneco Edgar, as suas mãos eram muito real. Ele tinha uma boca muito expressiva e era muito diferente de um boneco de ventríloco comum. Ele era especial. Ele era mais alto e seus olhos, embora fossem de madeira, trabalhado em madeira, refletiam um vazio estranho, até mesmo muito assustador para quem via da plateia. E o seu dono, o McCarthy, nunca deixou ninguém chegar perto dele e nem tocar. Muitos acreditavam que a boneca falava sem mover os lábios por causa da feitiçaria, e sua fama era por conta dessa possível influência demoníaca. Fez um pacto com o demônio para poder ter sucesso, ganhar bastante dinheiro na época, ser bem conhecido entre a população, né? E na verdade ele foi bem conhecido, né? A situação chegou a tal ponto que muitos países proibiram os seus filhos de frequentar os shows deles por causa dessa história aí do boneco assombrado, que ele tinha feito um pacto, mas ninguém sabia ao certo o que era, só achava o boneco muito estranho. Porém, em uma noite, em uma turnê que ele estava fazendo em Nova York, uma pessoa bateu na porta do quarto dele, do McCarthy, né? No entanto, ninguém respondeu. Aí o cara ficou preocupado porque não achava ele e tudo, né? E chamou a polícia. E a polícia foi verificar o lugar onde ele ficava com o boneco, né? Aí os policiais arrombaram a porta, entraram, encontraram o ventríloco, o McCarthy morto, né? Com várias facadas pelo corpo e o pescoço quebrado e com os olhos arrancados. E ao lado havia um baú fechado, tinha um baú fechado do lado dele. E no interior do baú encontraram o boneco Edgar, tá? Que provocou calafrio, muito calafrio nos policiais que encontraram o boneco. Ao examinar o boneco de perto, eles perceberam que não se tratava de um boneco, mas era um menino de verdade, ou pelo menos o corpo dele, né? Com uma máscara de látex horrível cobrindo o rosto dele, e ele estava bem pálido, o rosto da criança, do cadáver, né?
Isso eu não sei se é verdade, se é lenda, tá? Mas o povo não sabe a identidade da criança, nunca souberam quem matou o McCarthy e como ele manteve um corpo tão perfeito durante tanto tempo. Devemos reconhecer que é um caso verdadeiramente assustador e doentio. E sem explicação essa história, mas é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo, eu li bastante, não tem muita coisa na internet, tá? Mas pessoal, se gostaram do vídeo, se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha para ajudar a gente a crescer cada vez mais no YouTube, e muito obrigado e até a próxima.